tradições de Páscoa diferentes e estranhas pelo mundo. A Páscoa, igualmente ao Natal, é uma data importante no calendário cristão. Enquanto no Natal o foco principal é o nascimento de Jesus, a Páscoa celebra sua morte e ressurreição, que obviamente não é novidade para ninguém, é claro. Mas o assunto que será abordado no vídeo é outro. Tradicionalmente falando, ambas as datas têm seu lado peculiar ao redor do planeta. Vamos agora nos aprofundar nas tradições referentes à Semana Santa e descobrir os mais variados, diferentes e até estranhos costumes presentes em outros países pelo mundo afora. Vamos lá. A grande fogueira na colina. É um ritual praticado na cidade americana de Fredericksburg, no estado do Texas, que se baseia em uma antiga fábula de colonos alemães que chegaram na região por volta de 1847. De acordo com a lenda local, peregrinos fizeram um acordo de paz com a tribo indígena Comanche. Eles comunicavam com os colonos no alto de uma colina distante através de uma enorme fogueira, dando um sinal de boas-vindas, estabelecendo a garantia de que os imigrantes alemães seriam bem-vindos. O fogo alto vindo da colina teria causado medo nos filhos dos colonos, o que motivou uma mulher do grupo a criar uma história para acalmar as crianças assustadas. Ela disse às crianças que aquela fogueira fazia parte de uma tradição alemã, onde o coelhinho da Páscoa usava parte daquele fogo para esquentar seu caldeirão, preparando a tinta para colorir os ovos de Páscoa, e que elas poderiam ir para a cama tranquilas e na manhã seguinte, já no domingo de Páscoa, elas iriam receber os ovos de presente. Foi a partir daí que surgiu a tradição na cidade de Fredericksburg de todas as noites de sábado, poucas horas da manhã de domingo de Páscoa, onde é acesa uma enorme fogueira na colina da cidade, em memória do acordo de paz entre os Comanches e os colonos alemães, repetindo o gesto dos índios. E inspirados na história contada às crianças da colina, pessoas se vestem de coelhos, preparando ovos de chocolate para distribuir às crianças da cidade. Rolar ovos no gramado. No século XIX, na capital americana Washington, o Congresso aprovou uma lei proibindo que crianças brincassem no gramado em frente ao Capitólio. Ao saber da notícia, o presidente da época, Rutherford Hayes, se mostrou indignado com a aprovação da lei e fez um pedido ao Congresso para que as crianças pudessem brincar no gramado em frente à Casa Branca. Foi daí que o presidente participou da brincadeira de rolar ovos cozidos no gramado junto com seus filhos. Uma brincadeira trazida da Escócia que também ocorre durante a Páscoa, e foi daí em diante que essa brincadeira virou tradição em Washington, no gramado da Casa Branca, em todos os domingos de Páscoa. A caça aos ovos de Páscoa. É outra brincadeira de Páscoa tradicional nos Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus, onde os pais escondem ovos nos jardins de suas casas, ovos que nem sempre são de chocolates, tendo ovos de galinha cozidos ou ovos de plástico. E cabe às crianças procurá-los e encontrá-los no jardim. A Parada de Páscoa de Nova York. É uma tradição que teve início em 1870. É um desfile de fantasias de chapéus extravagantes que acontece todos os anos em Nova York no domingo de Páscoa, logo após a finalização das celebrações dos serviços religiosos de Páscoa. As origens e as razões pouco temos informações sobre essa tradição. Queima do Judas no México. A queima do Judas no México tem uma certa semelhança com a malhação do Judas que ocorre no Brasil. A única diferença é que na malhação o boneco representando o Judas é surrado e despedaçado, enquanto no México ele é apenas queimado. Tradição essa que foi adotada por outros países da América Latina. Sua origem provém dos colonos espanhóis e ocorre nos sábados que antecede o dia da Páscoa, para lembrar a morte de Judas Iscariotes. A procissão de Jesus Nazareno dos Milagres. Tradição que ocorre na Guatemala no Domingo de Ramos, onde uma imagem representando Jesus Nazareno dos Milagres é cortejada por fiéis pelas ruas das cidades. A procissão é acompanhada por um grupo de homens vestidos de soldados romanos, igualmente à época de Jesus.
Talsigines de El Salvador. Todos os anos na cidade de Textepec, em El Salvador, sempre no período de Páscoa, ocorre a tradição dos demônios chamados Talsigines. Homens fantasiados de Talsigines percorrem as ruas da cidade provocando e fazendo medo nas pessoas que eles encontram pelo caminho. Quando terminam o percurso, eles deitam no chão perante uma pessoa representando Jesus em um gesto de submissão, lembrando o momento em que Jesus venceu as tentações impostas pelo diabo no deserto. Por muitas horas eles permanecem deitados, mesmo debaixo de sol forte, e é o dever dos moradores da cidade jogar água neles para que eles permaneçam deitados e não sumam do evento. Essa tradição é uma mescla de ritos católicos com ritos indígenas. Soltando pipa na praia. É costume no arquipélago das Bermudas pessoas comemorarem a Páscoa soltando pipas na praia. O voo das pipas representa a ascensão de Jesus aos céus. E a brincadeira termina ao final do dia com um grupo de jurados premiando as pessoas que produzirem as mais bonitas pipas. Pessoas crucificadas nas Filipinas. Nas Filipinas, existe o hábito da crucificação de fiéis que, por opção, decidem se autoflagelarem e passar pela crucificação. Eles acreditam que fazendo isso, estão se libertando de todos os seus pecados por passarem pelo mesmo sofrimento de Jesus. A crucificação não tem nada de artificial. Eles realmente se dispõem a reviver todo o sofrimento de Cristo, carregando uma cruz pesada, levando chibatada nas costas e tendo suas mãos e pés cravejados por pregos, presos na cruz erguida, tudo de forma dolorosa e sangrenta, como descreve a Bíblia, sobre a crucificação de Jesus. Para eles isso é uma forma de agradecer a Deus por favores atendidos e para buscar um reavivamento para suas vidas. O atual governo filipino tentou banir essa prática do país, que não foi possível devido à força da tradição e à resistência da população contra essa medida. A única determinação que vigora é que os pregos usados na crucificação sejam esterilizados e que não estejam enferrujados. Caçar coelhos na Páscoa. Bem diferente de outros países de colonização britânica, que tem o coelho como um dos principais símbolos que representam a Páscoa, o coelho na Austrália e na Nova Zelândia representa uma praga a ser combatida. O personagem que o substitui nos dois países é o bilby, que é uma espécie de marsupial. O bilby está ameaçado de extinção e o coelho seria a grande ameaça à sua existência. O coelho foi introduzido na Oceania no século XIX, e a multiplicação desenfreada dos coelhos vem ameaçando o habitat natural dos bilbys. Foi partindo desse ponto que o bilby se tornou o símbolo da Páscoa na Austrália e na Nova Zelândia, sendo que é ele que faz a função do coelho, que é presentear as crianças com ovos de chocolate. E para proteger o bilby de sua principal ameaça, todos os anos no domingo de Páscoa ocorre a caçada ao coelho na Austrália e na Nova Zelândia, onde cerca de 20.000 coelhos são abatidos. Comemorando a Páscoa com cigarro de palha. Em Papua Nova Guiné, os ovos de chocolate são substituídos por cigarros de palha. Durante a missa de Páscoa, as árvores do lado de fora da igreja são enfeitadas com cigarros de palha. Ao término da missa, cada fiel recolhe um cigarro para acendê-lo e consumi-lo para comemorar o dia da Páscoa. Festival da Fásica na Etiópia. A comemoração da Fásica tem uma importância significativa na Etiópia, sendo muito mais importante que o Natal, uma vez que a Igreja Ortodoxa é a principal religião no país desde o século IV d.C. Para os ortodoxos, a morte e a ressurreição de Jesus têm um significado bem maior que o seu nascimento. O período da Quaresma é de 56 dias no Festival da Fásica, que é um intenso jejum, e não é só a carne que não se consome.
não se pode comer qualquer produto de origem animal durante todo esse tempo. Na Sexta-feira Santa e no sábado, os fiéis vão às igrejas vestidos de branco, com um pano enrolado na cabeça e com velas nas mãos, em ato de vigília, com orações e danças, que só vão terminar na madrugada de sábado para domingo, às 3 horas da madrugada, quando todos vão embora para suas casas para quebrar o jejum. E como manda a tradição, quando chegam em casa, os fiéis devem abater uma ovelha que será consumida no almoço nas comemorações do dia da Páscoa. A dança da morte em Verges, Espanha. Ocorre sempre nas Quintas-feiras Santas, na cidade de Verges, na Espanha. O objetivo dessa curiosa tradição é reviver os sofrimentos de Jesus antes de sua morte. Pessoas se vestem de esqueleto e desfilam pelas ruas da cidade de Verges, dando origem à chamada Dança da Morte de Verges. Penitentes com capuz. Desde o século XVIII, na região espanhola de Andaluzia, ocorre a tradição da Procissão dos Perdões, baseada na promulgação da Lei do Perdão, de autoria do rei da região de Castela de León, Juan II de Castela, no século XIV. A lei especificava que em todos os anos, no período da Semana Santa, um preso seria libertado e sua pena revogada. Mas acredita-se que essa lei não teria sido aplicada nessa época. Teria sido só a partir de 1759, quando um grupo de prisioneiros fizeram um motim em uma prisão na cidade de Málaga. A razão do motim foi porque os presos queriam levar uma imagem de Jesus e realizarem uma procissão do lado de fora, porque a procissão anual programada para aquele dia tinha sido suspensa devido a uma epidemia que atingiu a cidade. Os presos teriam escapado da prisão e levado a imagem para a cidade, e eles próprios realizaram a procissão. Ao voltarem à prisão, a epidemia que assolava a cidade de Málaga teria desaparecido milagrosamente, e devido a esse acontecimento, o rei da Espanha, Carlos III, teria validado a Lei do Perdão, aprovada no século XIV, vendo naquele suposto milagre uma razão autêntica para que a Lei dos Perdões entrasse em vigor e que podia valer de fato. Praticamente todos aqueles presos estavam condenados à morte. Como era de costume, o condenado trajava uma túnica com um capuz que cobria toda a cabeça ao pescoço, deixando apenas um par de buracos para os olhos. E teria sido nessas condições que eles realizaram a procissão do milagre. Foi daí que surgiu a Procissão dos Milagres dos Perdões, na Sexta-feira da Paixão, em que pessoas vestidas de prisioneiros condenados à morte revivem aquele momento registrado na história. Membros da seita racista americana Ku Klux Klan se vestem com os trajes dos penitentes da Procissão dos Milagres dos Perdões, ao qual eles teriam se inspirado ao aderirem às vestimentas. Mas ambos não têm nenhuma relação como consta. O Brasil importou essa tradição da Espanha na Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, onde os penitentes se vestem da mesma forma. A única diferença é que eles carregam a tocha nas mãos, fazendo jus ao nome do evento, que ocorre sempre na Sexta-feira da Paixão. Homenagem a São Genarim. Tradição provinda da região de León, na Espanha. Todos os anos, nas Quintas-feiras Santa, acontece a procissão de São Genarim, que também é conhecido como Padroeiro dos Bêbados. Genaro Blanco, também conhecido como Genarim, era conhecido por ter uma vida boêmia, frequentando bares, bordéis e tendo relações amorosas com várias mulheres na cidade de León. Em 30 de março de 1929, na Sexta-feira Santa, Genarim morre atropelado por um caminhão de lixo. Foi então que, na noite da quinta-feira de 1930, seus amigos decidiram prestar homenagem na Praça del Grano, bebendo e recitando poesias.
Com o passar dos anos, mais pessoas se juntaram na praça numa homenagem que já era tradição e ganhou contornos de devoção. Ginarim já era considerado um santo e chamado de São Ginarim, e eram realizadas procissões em sua homenagem, até que em 1957, a ditadura que se instaurou na Espanha resolveu proibir essas festividades voltadas a Ginarim, que só voltaria 20 anos depois, em 1977. Toda essa devoção são atribuídas a 4 supostos milagres de Ginarim, que seria um gol do time do Leão, a redenção de uma prostituta que o encontrou morto, a cura de um doente renal que, ao urinar no local onde ele foi atropelado, teria botado para fora, junto com a urina, as pedras que estavam em seus rins. E o último milagre foi ter parado as ações de um ladrão que todos os anos roubava as oferendas que eram entregues aos santos, fazendo que o ladrão levasse um tombo, quebrando o quadril. O desfile do fogo sagrado em Florença, Itália. É uma tradição popular na cidade italiana de Florença, chamada Scoppio del Carro, que traduzido para o português significa explosão da carruagem. Suas origens estão na primeira cruzada no final do século XI, quando governos europeus da época enviaram tropas de seu exército para a cidade de Jerusalém no intuito de sitiá-la e reivindicar a Palestina ao domínio cristão. Entre esses soldados estava uma tropa formada por cidadãos de Florença, liderada por Paticino de Pazzi, que teve um papel fundamental, uma vez que a ajuda desses mais de 2.500 soldados florentinos contribuíram para a tomada de Jerusalém. Quando voltaram a Florença, os soldados foram bem recebidos pela população, que festejaram a vitória em Jerusalém em reconhecimento à importância da ação da tropa liderada por Pazzi, que talvez se não fosse por eles, Jerusalém não seria conquistada. O comandante Pazzi foi o primeiro homem a escalar os muros de Jerusalém, e como mandava a tradição, ele deveria receber como presente 3 pedras do Santo Sepulcro. Ele levou as pedras para Florença e as deixou na igreja de Santi Apostoli. Estava surgindo a tradição do fogo sagrado. As velas da catedral da cidade eram acesas pelas fagulhas das pedras do Santo Sepulcro, que saíam quando raspadas umas nas outras. Em meados do século XV, as velas da tradição foram substituídas por uma espécie de carruagem em formato de torre. O seu interior é composto por tochas e fogos de artifício. E nas manhãs de domingo de Páscoa, como é de costume, ocorre o desfile da carruagem, que é puxada por bois, escoltada por 150 soldados, por músicos e várias pessoas, ambos vestidos com roupas do século XV. Quando chegam na Catedral de Florença, a carruagem é deixada no meio da praça. Uma corda é esticada do cume da carruagem até a sacada da catedral, e um boneco em forma de pomba que carrega uma chama feita pelas pedras do Santo Sepulcro desce sobre a corda até o cume da carruagem, acendendo as tochas e os fogos que estão dentro da carruagem, fazendo fumaças e faíscas, formando um verdadeiro show pirotécnico. Ovos de Páscoa da Grécia, vermelhos como o sangue de Cristo. É um costume grego tingir ovos de Páscoa de vermelho, simbolizando o sangue de Jesus. Esses ovos também são utilizados na decoração do pão de Páscoa. Quebrar potes de barro na Grécia. Para espantar os maus espíritos, nos dias de Páscoa, os gregos arremessam potes de barro da sacada de suas casas, para fazer bastante barulho e botar os maus espíritos para correr. A maior fogueira de Páscoa no Chipre. É uma tradição do Chipre, uma competição entre bairros que acontece sempre em dias de Páscoa, onde crianças de bairros distintos saem às ruas para procurar madeiras para fazer uma fogueira, e vence a competição as crianças do bairro que juntarem o maior número de madeira e acender a maior fogueira entre todas as outras, aquela que tiver a chama mais alta.
e o prêmio para as crianças que vencerem o torneio são ovos de Páscoa. A honra de carregar a cruz. Tradição presente na ilha de Agvar, na Croácia. É missão de cada uma das aldeias da ilha eleger um homem que terá a honra de carregar uma cruz de 20 quilos num percurso de 20 quilômetros na Sexta-feira Santa. Quando o homem que carrega a cruz terminar seu percurso, começa a procissão, onde cada fiel carregará uma tocha em suas mãos. Batalha de ovos na Bulgária. É uma brincadeira búlgara realizada durante a Páscoa. É uma guerra de ovos cozidos com a casca pintada. Cada pessoa carrega 2 ovos na mão e atiram os ovos uma nas outras. O ganhador é aquele que conseguir manter a casca de seus ovos intactas. Decorando poços na Suíça. É tradição entre os francos suíços decorar poços para celebrar o dom da água de garantir a vida no planeta e saudar a chegada da primavera. Os poços são decorados com flores, plantas e ovos de Páscoa. Chibatadas nas pernas das mulheres. Na República Tcheca, existe a curiosa tradição em que homens visitam as casas de respectivas mulheres nas manhãs das segundas-feiras, logo após o dia da Páscoa, e distribuir leves chicotadas em suas pernas com um chicote feito de salgueiro, ramos secos e decorados com fitas. Quando termina de distribuir as chicotadas, o homem recebe presentes da mulher por agradecimento, que costuma ser ovos de Páscoa e um punhado de dinheiro. Para os tchecos, o ato de chicotear as pernas das mulheres significa que ela terá mais beleza, alegria e saúde. Jogar água nas mulheres. É uma outra curiosa tradição de Páscoa de origem húngara que também é praticada em outros países da Europa Central e que existe há séculos antes de Cristo. Homens vestidos com roupas tradicionais no domingo de Páscoa e no dia seguinte, na segunda-feira, vão ao encontro de mulheres de sua região que também se vestem com roupas típicas. Esses homens têm a missão de molhar essas mulheres com um balde cheio d'água. Além disso, como parte da tradição, eles lançam pingos de perfume nas mulheres e recitam versos de poemas. O significado dessa tradição é amorosidade e respeito a essas mulheres. E em troca, elas presenteiam os homens que as molharam com ovos de Páscoa e dinheiro. Os sinos voadores da França. É uma lenda de Páscoa da França, que até os dias de hoje é tradição contá-la às crianças, que diz que da quinta-feira santa ao sábado, os sinos tocavam nas cidades, convocando as pessoas para a missa do dia. Em um certo dia, os sinos pararam de tocar para lembrar a passagem de Jesus na terra e sua crucificação. Logo depois, os sinos teriam saído voando das torres das igrejas em direção a Roma para receber a bênção do Papa. Quando os sinos voltaram para a França, eles deixavam cair pacotes de doces e ovos coloridos para as crianças. A omelete de Páscoa gigante. Desde 1973, na aldeia de Bessieres, na cidade de Toulouse, na França, existe a tradição da omelete gigante realizada sempre nos domingos de Páscoa. Preparada por pessoas da comunidade conhecidas como Cavaleiros da Confrataria Mundial. Uma enorme frigideira é colocada debaixo de brasas e 500 mil ovos são utilizados para fazer a omelete gigante de Páscoa, que será consumida aproximadamente por 1000 pessoas. Enfeitar árvores com ovos. Enfeitar árvores com ovos é um costume alemão realizado nos períodos de Páscoa. A tradição teve início no século XII, que remete às antigas culturas pagãs que viam um ovo como símbolo de fertilidade e renascimento, fazendo alusão à ressurreição de Jesus. Seria uma espécie de árvore de Natal de Páscoa,
ou simplesmente Árvore de Páscoa. O Cordeiro de Manteiga da Polônia. O cordeiro de manteiga simboliza a ressurreição de Jesus, preparado para a celebração de Páscoa na Polônia. O Dia das Bruxas no dia de Páscoa. Na Finlândia e na Suécia, a Páscoa é comemorada de uma forma bem inusitada. As crianças se fantasiam de bruxas e saem às ruas, indo de porta em porta para pedir doces, exatamente como acontece no Halloween americano. Como recompensa, as crianças dão ramos de salgueiro aos moradores das casas que as visitam para protegê-los contra os maus espíritos. As origens dessa tradição se baseiam na lenda que diz que na antiguidade, nos dias da Quinta-feira Santa, as bruxas voavam em suas vassouras para se encontrar com o diabo em um lugar chamado Blácula. Investigar e solucionar crimes na Páscoa. É uma tradição norueguesa que começou em 1923, no período da Páscoa, por conta de um mal-entendido, quando uma editora publicou nas primeiras páginas dos jornais um livro que trazia histórias policiais de crimes sob investigação e ainda sem solução. A publicação do livro teria confundido os leitores que achavam que aquela publicação era uma notícia real e não uma história de ficção, que intrigou os leitores dos jornais, que por si só tentavam solucionar os crimes fazendo deduções sobre os casos. Foi a partir daí que surgiu a brincadeira de solucionar crimes misteriosos. Nos domingos de Páscoa, os jornais publicam histórias fictícias de romances policiais, para os leitores tentarem achar uma solução para os crimes. E não fica apenas nos jornais. Esses contos também são impressos em embalagens de produtos. E assim, finalizamos esse vídeo e até o próximo vídeo.